Eu tenho certeza que o conteúdo deste vídeo será esclarecedor, um divisor de águas em sua vida, principalmente se você for um pregador iniciante ou mesmo alguém já experimentado no ministério da palavra. Eu vou revelar o segredo dos grandes pregadores aplicados às pregações. Fique comigo até o final. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e este é o nosso momento onde conversamos sobre o pregador e a pregação. O tema hoje é excepcional. Falaremos sobre os segredos dos grandes pregadores aplicados às pregações. E uma pergunta surge quase que naturalmente desse tema. O que é que esses homens que influenciam gerações e são tão frutíferos no ministério da pregação têm em comum? Eu quero dar uma resposta a essa indagação e dizer que o segredo dos grandes pregadores, dos homens usados por Deus, é a valorização do processo de preparação. E o processo de preparação tem pelo menos 4 etapas, e elas são preparação espiritual, preparação hermenêutica, preparação homilética e a preparação para a entrega. Hoje nós nos deteremos na explicação da preparação homilética. E sem um teologuês, numa linguagem simples, eu quero definir o que é homilética. Homilética é a ciência que ensina ao pregador como preparar e pregar sermões. Quando o assunto é homilética, logo vem à nossa mente a estruturação e a organização do sermão. Com a homilética você vai aprender a como se expressar no culto, como se comportar no púlpito e a também como estruturar a sua pregação, com introdução, desenvolvimento e conclusão. E é sobre essa última parte da homilética que eu quero discorrer aqui brevemente com todos vocês. Em primeiro lugar, eu já quero afirmar que quando o assunto é organização de uma pregação, elaboração de um sermão, ele precisa ter uma sequência lógica, isto é, introdução, desenvolvimento e conclusão. E falando sobre estas etapas do sermão, eu quero lhe ensinar, eu quero lhe demonstrar que a introdução ela deve ser impactante. Todo grande pregador, ele aplica a essas pregações memoráveis estes princípios. A introdução é impactante. Eu tenho aqui algumas características de uma introdução. Em primeiro lugar, ela deve despertar o interesse dos ouvintes. É na introdução que você vai cativar as pessoas que estão lhe ouvindo. Elas estão ali presentes e todas elas têm uma pergunta em mente. Por que é que eu devo prestar atenção em você? Então, dentro da introdução, você vai responder essa pergunta. Por que é que as pessoas têm que prestar atenção em mim? Na introdução ainda, você deve ser breve. A introdução não pode ser longa e chata. A introdução deve ser marcada por um impacto e esse impacto deve acontecer dentro de pouco tempo, dentro de uma brevidade. E em terceiro lugar, a introdução ela deve ser clara. Deve haver uma clareza na introdução. O público que está lhe ouvindo deve entender o que é que você vai explicar, qual é o assunto de seu sermão, aonde você vai direcioná-los durante a ministração. Esse é o primeiro princípio quando se fala sobre as etapas da elaboração de uma pregação. Uma boa introdução responde a essa pergunta. Por que é que o povo, que as pessoas devem prestar atenção em mim? O segundo princípio, ou o segundo passo na elaboração homilética de um sermão é o desenvolvimento. E o desenvolvimento deve ser relevante. Isto é, em outras palavras, edificante. O conteúdo que você entrega para as pessoas, ele deve ser um conteúdo bíblico. Deve ser um conteúdo que faça as pessoas crescerem. As pessoas que estão lhe ouvindo, que estão lhe dando o bem mais precioso que é o tempo delas, seja 30 minutos, 20 minutos, 1 hora e meia, seja quanto tempo for, elas devem ter a ciência, elas devem ter a noção de que estão ganhando raízes mais profundas em Deus por meio da ministração que estão ouvindo. Então, se a introdução tem que ser impactante, o desenvolvimento deve ser relevante. Eu tenho aqui algumas características de um bom desenvolvimento. É no desenvolvimento que você vai trazer as verdades do sermão. Você vai
estabelecer ali as proposições, as sentenças principais que você quer fixar na mente de seus ouvintes. Dentro do desenvolvimento, você precisa responder a essa pergunta. As pessoas estão ali e na introdução você já respondeu. Por que é que as pessoas devem me ouvir? Agora, no desenvolvimento, você deve provar para as pessoas que aquilo que você está falando é verdadeiro. E é no desenvolvimento que você vai estabelecer argumentações bíblicas. E olha algumas características de um bom desenvolvimento. Em primeiro lugar, ele deve ter unidade de pensamento. Então, aquilo que você vai falar deve ter uma ordem lógica. Você não pode falar aqui sobre o tabernáculo e falar sobre a volta de Jesus e falar sobre a fé de Abraão. Deve haver uma ordem de pensamento, uma unidade lógica. Primeiro ponto, tabernáculo. O segundo ponto, falaremos sobre as tristezas de José. O terceiro ponto, nós falaremos sobre a doutrina da redenção. Então não tem uma ordem lógica. Em segundo lugar, o desenvolvimento, ele deve caminhar para um clímax. Você deve pegar a pessoa em um ponto A e levá-la, conduzi-la até um ponto B. O problema é que muitas pregações são como a viagem de Abraão e saiu sem saber para onde ia. Em terceiro lugar, o desenvolvimento ele deve conter conteúdo bíblico. Para ser relevante, o desenvolvimento, a argumentação, corpo de um sermão deve ser marcado por biblicidade. Então, por fim, nós temos aqui um terceiro passo que é a conclusão. E a conclusão deve ser emocionante. Veja, vamos recapitular. Se a introdução tem que ser impactante, se o desenvolvimento deve ser relevante, a conclusão precisa ser emocionante, porque é na conclusão que você vai fazer uma chamada para a ação. Se na introdução você respondeu a pergunta por que é que eu devo ser ouvido, e se no desenvolvimento você provou que aquilo que você está falando é verdade, seus ouvintes agora estão com uma pergunta na mente. O que é que eu faço agora? Diante do que ouvimos, o que faremos? Então é por isso que a conclusão ela deve ser emocionante, porque você vai chamar o seu ouvinte para uma prática, para tomar uma decisão. Eis aqui algumas características de uma boa conclusão. Em primeiro lugar, na conclusão não deve ser apresentada novas ideias, mas apenas ser enfatizado as já expostas anteriormente. O que é que acontece aqui? Em muitas conclusões, alguns pregadores iniciam outra mensagem. Irmãos, eu já falei o que tinha de falar aqui, preguei sobre o profeta Jeremias, agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o homem doente, enfermo lá no tanque de Betesda. Dá uma outra mensagem na conclusão. Não, você vai fazer aqui justamente a apresentação, enfatizar aquilo que já foi exposto anteriormente. Em segundo lugar, em uma conclusão, você deve também ser breve. Se a introdução é breve, a conclusão também deve ser breve. Porque tem gente que diz assim, eu estou concluindo, aí 5 minutos. Irmão, vou finalizar aqui agora. Aí mais 10 minutos. Irmão, agora eu vou finalizar com esse ponto aqui. Aí lá vai meia hora em uma conclusão. Isso se torna maçante e frustrante. Em terceiro lugar, a conclusão ela pode ser uma recapitulação das ideias já expostas nas divisões principais. Em quarto lugar, a conclusão pode ser uma ilustração para causar um impacto na vida de quem ouve. Em quinto lugar, a conclusão pode ser a aplicação da mensagem aos aspectos práticos da vida, chamar as pessoas para uma decisão. E em sexto lugar, a conclusão pode ser um apelo. Você vai fazer um apelo. Eu tenho no curso Pregador e a Pregação, temos ali os 10 mandamentos do apelo. E ali nós falamos de forma mais abrangente sobre o que é uma conclusão. Quando falamos sobre estrutura homilética, eu quero que isso fique na sua mente. A introdução deve ser impactante, o desenvolvimento deve ser relevante e a conclusão emocionante. Se você quiser saber mais sobre esse assunto de pregador e pregação, eu te convido a clicar no link que está aí na descrição do vídeo e conhecer o curso Pregador e a Pregação. Eu tenho certeza que você será abençoado. Já são mais de 2.000 alunos no Brasil e fora do Brasil que estão fazendo o curso O Pregador e a Pregação. Se esse vídeo foi relevante para você, aguarde a parte 2, porque se falamos hoje sobre a preparação homilética, no próximo falaremos sobre a preparação espiritual. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.